profeta Isaías. Fala para a pessoa que está do seu lado, você vai agora receber uma revelação da parte de Deus para mudar a sua vida. Isaías capítulo 61. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Profeta Isaías, capítulo 61, vamos ler os versículos até o versículo 3. 1, 2 e 3. Amém? Se você não tem Bíblia, pode acompanhar no telão. Profeta Isaías 61, versículos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião, uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo, vestes de louvor em lugar de um espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Yahvé, para a manifestação do esplendor da sua glória. Você pode dizer graças a Deus? Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre mudanças de vestes. Amém? Mudanças de vestes. E você já vai já entender o que é isso. Algumas pessoas consideram, até por um conceito equivocado, consideram Deus um Deus estático, um Deus parado. Um Deus, né? Há muitas pessoas que acreditam em Deus. Você acredita? O Deus que criou os céus e a terra, fez a terra em 7 dias, no 6º dia fez o homem, no 7º dia ele descansou. E tem gente que acha que o negócio parou por aí. Aí o pecado foi introduzido no mundo, ele veio ao mundo através de Jesus Cristo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele se veio ao mundo através de Jesus, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue pagando o preço do meu pecado, ressuscitou ao 3º dia vencendo a morte, e hoje ele está assentado à destra de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Ponto. E achando que a coisa está por aí, parada por aí. Só que quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente precisa entender que nós servimos um Deus que ainda está em movimento. Amém? Diga assim: eu sirvo um Deus que ainda está em movimento. Existem algumas verdades que já estão registradas, a palavra já foi revelada, mas Deus continua se movimentando. Deus continua fazendo intervenção na história. Deus continua fazendo intervenção na vida do homem. Deus continua, toda vez que o homem dá a oportunidade, Deus se manifesta para trazer mudanças, para fazer mudanças na vida do homem. Agora, tudo isso depende, exatamente que este homem, o ser humano, abra o coração e permita que Deus faça essa mudança. Permita que Deus faça, esse movimento. Então Deus não é um Deus estático, que agora está com seus braços cruzados, vendo tudo acontecer e esperando a profecia se cumprir. Eu converso às vezes com algumas pessoas que servem ao Senhor, que são fiéis, têm um coração devotado ao Senhor, mas aprenderam assim, aprenderam de uma maneira, de um Deus estático. Não, agora é só você vir para a igreja, você vai lá, você recebe as ministrações, você, e fica esperando, porque Deus está lá, diz, agora aguardando. O que tinha que ser revelado já foi revelado, o que Deus tinha que fazer ele já fez, agora é só aguardar o cumprimento das Escrituras e mais nada. Como se Deus tivesse feito tudo o que tinha que fazer e agora Deus parou. Parou, sentou, está de braços cruzados, olhando para mim, olhando para você, sem que ele faça nenhum tipo de intervenção. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O nosso Deus, ele continua em movimento, ele continua se movimentando.
Nós vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês como Deus se movimentou na vida de homens e mulheres na palavra de Deus. E esse Deus que se movimentou, esse Deus que fez mudança na vida de homens e mulheres no decorrer da história, Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje, vai continuar sendo eternamente. E eu quero que você entenda uma coisa: embora Deus não mude, em Deus não há mudança, nos princípios de Deus, na essência de Deus, Deus não muda. Deus é Deus desde sempre, desde a eternidade, desde sempre Deus é Deus. Os seus princípios não mudam, a sua essência não muda, Deus não muda, em Deus não há mudança. Mas Deus age na nossa vida fazendo mudanças. Dá para você entender a diferença? Ele não muda, Ele é imutável, Ele é um Deus imutável. Um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus que prometeu e é fiel para cumprir. Em Deus não há variações, em Deus não há mudança. Ele é um Deus imutável, Ele é o que Ele sempre foi. Mas Ele age na nossa vida, as intervenções que Deus faz e que Ele quer fazer na nossa vida é através de mudanças. E você precisa ser aberto a mudanças. E uma das coisas que o ser humano mais resiste a mudanças. Como o ser humano tem resistência a mudar, né? O ser humano se cristaliza com uma coisa, se cristaliza com uma circunstância, até com sofrimento, gente, até com sofrimento. Tem gente que acostumou com sofrimento. Tem gente que acostumou com certos tipos de dores. Tem gente que se acostumou com certos tipos de humilhação. A humilhação que ela passa, a humilhação que ela sofre, não faz mais diferença nenhuma, porque cristalizou aquilo. Quem está de fora, às vezes fica assim pensando, como é que essa pessoa aguenta tanta humilhação assim? Como é que essa pessoa suporta estar num relacionamento onde ela é tão humilhada? Como é que ela aguenta isso, tanta humilhação? Mas é porque algumas pessoas elas se cristalizam. Ou seja, o medo de mudar, o medo de romper com aquilo que está vivendo e fazer uma mudança na sua vida, permitir uma mudança na sua vida, permite que você fique ali, ó. Há pessoas que ficam anos na mesmice, anos na mesma coisa. Por quê? Porque tem dificuldade para se abrir para uma mudança, de pedir a Deus uma mudança, de permitir que o Espírito de Deus, que continua fazendo intervenções toda vez que nós clamamos e pedimos. Existem pessoas que têm resistência ou até medo, ou até por comodismo, preferem continuar cristalizados na situação que estão. E aí a vida vai passando, o tempo vai passando, as mudanças vão acontecendo ao seu redor, pessoas vão mudando, circunstâncias vão mudando, e você continua o mesmo, porque você tem resistência à mudança, você tem acomodação, você prefere ficar cristalizado do que você se submeter a intervenções da parte de Deus. E toda vez que Deus vai fazer intervenção na vida de alguém, Ele faz intervenção através de mudanças. Você quer uma intervenção de Deus na sua vida? Então deixe Ele mudar o que for preciso. Você quer que Deus faça intervenção na sua vida sem que nada mude, sem que nada saia do lugar, sem que nada modifique? Não é possível. As intervenções de Deus na nossa vida somente são possíveis através de mudanças. Embora sendo Ele um Deus imutável, mas Ele sabe que transformações na nossa vida, conquistas na nossa vida, avanços na nossa vida, somente serão possíveis se nós permitirmos mudanças, que Ele mude situações da nossa vida. E na maioria das vezes eu encontro na Bíblia Deus fazendo 3 tipos de mudança. Isso me chamou muita atenção. 3 tipos de mudança que eu vejo Deus fazendo. Eu vejo Deus mudando nome, eu vejo Deus mudando endereço, e eu vejo Deus mudando vestes. Isso constantemente na palavra de Deus. E para mim não falar de um monte de personagens bíblicos, que eu podia falar hoje aqui para vocês um monte de personagens, eu vou me concentrar em 2, um homem e uma mulher. Em 2 personagens bíblicos que sofreram várias mudanças, que permitiram, que aceitaram, que receberam, que foram humildes para receber da parte de Deus todas as mudanças que foram necessárias para que eles pudessem ter a sua vida transformada e que o propósito de Deus pudesse se cumprir na vida deles.
Eu vou falar para vocês hoje das mudanças que ocorreram na vida de José e de Esther. Todos dois são dois personagens do Antigo Testamento. José, que é muito conhecido, e Esther, que algumas pessoas conhecem mais como a rainha Esther. Então, primeiramente falando da mudança de nome. Eu vou começar falando de Esther. Esther não se chamava Esther. Esther chamava-se Hadassa. Hadassa, que quer dizer murta. Murta é o nome de uma planta. E o que acontece? Hadassa, a menina Hadassa, ela ficou órfã e ela tinha um tio chamado Mardoqueu que resolveu adotá-la, resolveu assumi-la, né, e acabar de criar. E graças a Deus pela vida de Mardoqueu, né, uma pessoa que foi levada a cuidar de uma órfã, de uma menina que ficou desamparada, muito menina ainda. Então ele pega essa menina chamada Hadassa, e ele recebe uma inspiração da parte de Deus, e ele resolve mudar o nome dessa menina, de Murta, que era o nome de uma planta, muito natural do deserto, né? É uma vegetação muito natural no deserto. Ele resolve mudar o nome dessa menina, de Hadassa para Esther, que Esther quer dizer estrela. E na Bíblia, toda vez que há mudanças de nome, é porque Deus está mudando identidades. Identidades que precisam ser mudadas. E até hoje continua assim. Muitas das vezes Deus precisa mexer com a nossa identidade. Para mudar a nossa história, Ele precisa mudar a nossa identidade. Mudar a nossa identidade é mudar a forma como você é conhecido. Como as pessoas te conhecem? O beberrão? O drogado? O mulherengo? A mulher que não, né? A mulher à toa, a mulher vulgar. Como que as pessoas identificam você? Então, quando fala em mudança de nome, é mudança de identidade. Na Bíblia, quando Deus mudou o nome de pessoas, Ele mudou a identidade. Ele precisava que a identidade fosse mudada. As pessoas permitiram, houve intervenção de Deus para mudar a identidade. E eu creio que Deus deseja nessa noite mudar algumas identidades aqui. Eu não vou dizer que de todos. Mas talvez você que sempre foi conhecido como uma pessoa fracassada, um Zé Ninguém, um que não deu para nada, né? Deus quer mudar essa identidade sua. Ele quer mudar a sua identidade, como você é identificado por muitos como fracassado. Ele quer que você comece a ser identificado como vitorioso. Ele quer que você, que sempre foi identificado como um perdedor, que você seja identificado como um vitorioso em Cristo Jesus. Você que sempre foi identificado, né, como uma pessoa não muito aceitável, que você comece agora a receber honra. Deus deseja mudar a identidade. E aí o que acontece? Essa menina, Esther, ela chamava-se Hadassa, o tio vai e troca o nome dela para Esther. E essa menina era uma judia. E aí quando houve, né, a invasão do império dominante da época, o império da Síria, houve o domínio, o que acontece? O rei ficou sem esposa. Ele ficou sem esposa, e aí ele resolveu fazer um concurso para ver quem lá, né, do império dele seria a sua nova esposa. E o tio Mardoqueu, que tinha trocado o nome de Hadassa para Esther, para Estrela, né, colocou essa menina lá no concurso. E aí vocês sabem a história mais ou menos, já deve ter visto aí na Record, né, a história. Acho que já passou da rainha Esther? Então, o que acontece? Essa menina, quando o rei olhou, achou ela linda e quis casar com ela. Então essa menina, que era uma planta no deserto, uma murta, ela se transforma numa estrela. Quando o nome dela foi mudado, já foi porque Deus estaria mudando a sua identidade. Ela deixa de ser uma planta do deserto, uma murta no deserto, e passa a ser uma estrela. Ela agora é a rainha de um império. E aí vocês sabem como foi importante essa estrela brilhar, né, para o povo judeu, para o povo de Israel, o povo de onde veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dado momento, né, nesse império, por uma trama armada malignamente, haveria o extermínio de todos os judeus. Todos os judeus seriam exterminados. E aí o mesmo tio que conduziu ela, né, que impulsionou ela a ser rainha, que ajudou ela, que preparou ela, né, que ajudou ela, levou ela até a presença do rei, e aí ela foi então escolhida. Esse mesmo tio agora vai no palácio e fala assim: olha, o nosso povo está em perigo.
uma trama maligna, uma armadilha maligna, fizeram aí uma fofoca com o rei, e o rei prometeu acabar, já tem data marcada, tem dia marcado, na história conta isso pra gente. E não é só a história bíblica não, a história secular conta isso pra gente. Já tem data marcada para o extermínio de todos os judeus. Todos os judeus vão morrer. Todos os judeus. E você é judia. Não pense que a coisa vai ficar fácil para você também não. Você foi colocada neste lugar para este dia. Quando Deus mudou a sua identidade, quando Deus deixou você deixar de ser chamada de murta, de planta no deserto para ser estrela, é porque a sua estrela agora está na hora de brilhar, está na hora de você cumprir com o que a sua identidade foi firmada. Você precisa brilhar agora para trazer liberdade, para proclamar liberdade ao povo de Israel. E vocês sabem que essa mulher, né? Vocês conhecem a história. Vocês sabem que ela foi a estrela que trouxe, foi usada por Deus para trazer a libertação, a redenção de todos os judeus. No dia, né, ela conseguiu reverter. Ela foi até a presença do rei, se apresentou diante do rei. Lá ela procurou com muita sabedoria, com muita estrela, com muita luz, com muita inteligência, muita sabedoria, né, vinda da parte de Deus. Ela esperou o momento certo de contar para o rei tudo o que estava acontecendo. E quando o rei soube da conspiração, ele falou assim, ó, pega esse cara aí, tá? Pega esse cara que fez toda essa fofoca, que era um empregado da confiança dele. Pega esse cara e bota ele na forca. E todo o povo, no dia que estava marcado a morte, no dia que estava marcado o extermínio, o dia que todo o povo judeu ia morrer, nesse dia foi celebrada uma grande festa, a festa da libertação, porque o povo foi liberto. Porque uma mulher, que chamava-se Hadassa, uma planta do deserto, ela de repente ela assume a identidade de estrela. Deus mudou a identidade. Então você está vendo como é que é importante Deus mudar a identidade? Como é que Deus é importante você permitir que, se for necessário, se você tem sido identificado como algo desprezível, como algo menor, peça isso hoje a Deus. Senhor, eu quero a mudança do meu nome. E mudança de nome não é você deixar de se chamar João para se chamar Maria. Não ficaria nem legal isso, né? João para Joaquim. Vamos melhorar o negócio. Não é você deixar de ser chamado João para Joaquim, mas é você pedir, Senhor, eu quero que a minha identidade seja mudada. Mudança de nome é mudança de identidade. Eu não quero mais ser conhecido como o cachaceiro, o beberrão, o mulherengo, o safado, a vulgar, a desamparada, né? Comece a colocar isso. A que não faz nada. Eu não quero mais ter essa identificação, não. Se eu tenho recebido essa identificação de fracassado, né, de alguém desprezível, eu quero que o Senhor mude a minha identidade. Clama por isso, que o Senhor está pronto para fazer intervenções. Agora eu volto a dizer, intervenções da parte de Deus só vêm através de mudanças. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, intervenções de Deus só com mudanças. Não tem outro jeito. José, muito conhecido como José do... Mas ele era do Egito, gente? Não. José era da onde? José, ele era hebreu. Por que até hoje ele é conhecido como José do Egito? O nome dele foi mudado. Porque ele era filho de Jacó, né? Era o filho predileto, era o filho, né, amado. E aí, de repente, isso provoca uma grande ciumeira nos irmãos mais velhos. Uma grande ciumeira. Os irmãos mais velhos começam a pensar como é que a gente vai matar esse cara, porque meu pai dá tudo para ele, né? O nosso pai Jacó ama somente ele. Se começou a provocar uma grande ciumeira, vamos acabar com a vida dele. E aí eles pegam, vocês conhecem a história, eles lançam José numa cova. José é achado, é levado para o Egito. Lá no Egito ele passa por situações vergonhosas e humilhantes, mas no final, o José de Israel, o José hebreu, o José, né, filho de Jacó, ele vai se tornar o quê? Governador no Egito. A ponto de Faraó, ele ocupou uma posição tão alta, né? E também a Record já mostrou isso, quem já viu, né? Não estou ganhando nada não, viu, gente? O Macedo não está me dando nada. É que é bom você, essas histórias é muito legal você ver. Então, o que acontece? Esse homem, ele era o José lá, hebreu, né? O que foi
discriminado pelos irmãos, planejaram a morte dele, planejaram a destruição dele, só que Deus fez a intervenção e ele acabou se transformando, né? Chegou lá no Egito, né? Para que a identidade dele, para que ele fosse respeitado, né? O faraó muda o nome dele, ele passa a se chamar Zefanate, até bonito o nome, né? Quem está grávido aí, ó, Zefanate, foi o nome que ele recebeu lá no Egito. Mas ele teve mais uma vez o nome dele mudado. Por que o nome dele mudou? Porque agora ele não é mais aquele menino que foi jogado na cova, que foi vendido como escravo, porque os irmãos dele venderam ele como escravo. E aí agora ele foi jogado agora. Aí ele chega no palácio, né? Eu não vou contar a história toda porque é muito longa. Mas as coisas acontecem, Deus faz, né, as mudanças, diga assim, Deus faz mudanças. Né? Quem conhece a história sabe de quantas mudanças Deus fez na vida de José, quantas mudanças. E agora este homem, ele é governador no maior império. É como se ele fosse governador hoje nos Estados Unidos da América. O Egito era a potência mundial. A Bíblia diz que houve fome na terra, não havia comida em lugar nenhum, só havia comida onde? No Egito. Porque Deus tinha dado a ele uma revelação. Ele teve um sonho, ele interpretou o sonho de Faraó, e nesse sonho ele orientou Faraó a agir com sabedoria. Então, nos 7 anos, né, das vacas gordas que o Faraó tinha sonhado, que representava 7 anos de fartura, José falou: ó, vamos estocar, vamos guardar, porque no sonho, depois das 7 vacas gordas, vinha o quê? 7 vacas magras. E seriam 7 anos sem comida na terra. Em toda a terra descoberta naquela época. E aí então o que acontece? Ninguém foi avisado. Só quem foi avisado foi Faraó no Egito, por causa de José. E aí então não tinha comida em lugar nenhum, mas só tinha comida no Egito. Então vinha gente. Aí o Egito já dominava pela força, começou a ter também um domínio econômico, porque todo mundo que precisava de alimentação tinha que ir aonde? No Egito. E aí tem uma coisa, Faraó ficou tão impressionado com José, esse menino que foi discriminado pelos irmãos, colocado para fora pelos irmãos, que os irmãos não quiseram ele, os irmãos rejeitaram, lançado numa cova, vendido como escravo. O faraó diz assim: olha, agora só não vai ter maior do que José no trono, só, no trono sou eu, faraó, mas é ele que manda em tudo, ele que resolve tudo, agora é ele que vai decidir tudo. Então tudo no Egito tinha que ser resolvido com José, com este menino que Deus trocou o nome dele. E até hoje, quando a gente fala de José, se você falar: gente, eu quero contar para vocês a história de José hebreu. Quem é esse? Mas fala assim: ó, quero contar para vocês a história de José do Egito. Ah, esse eu conheço. Esse eu conheço. Teve o nome trocado com a intervenção de Deus. Porque Deus fez uma intervenção. Deus preparou ele para preservar o próprio povo de Israel. Porque se não fosse José ter sido levado a governador lá no Egito, o povo de Israel tinha morrido. E vocês sabem que existe um plano do diabo, existe um plano do inferno para matar o povo judeu. Por que o diabo persegue tanto o povo judeu? Porque Jesus nasceu em que povo? Judeus. E depois que Jesus nasceu, esse ódio pelos judeus continua. Vocês ouviram falar de Hitler? O que Hitler queria fazer? Purificação das raças, matando tudo quantos judeus foram mortos na mão de Hitler. E aí depois de Hitler, né, quantos outros nós sabemos, movimentos, né, que fazem esse sectarismo, que são contra judeus, que perseguem judeus, que querem a morte de judeus. Existem nações que declaram o ódio que tem a Israel, porque foi exatamente de Israel que nasceu o Salvador do mundo, o nosso Messias. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor? Amém? Então, se não fosse José, o povo teria morrido, porque sem comida. Foi José que garantiu. Quando os irmãos que venderam José, os irmãos que jogaram José numa cova, quando eles chegaram lá no Egito, eles não conheceram José. Não conheceram José, porque José estava todo no pano, cheio de ouro na mão, cheio de cordão de ouro, todo, né? Ele era o governador do maior império do mundo, que estava tendo domínio político e econômico. Então, quando os irmãos chegaram, os irmãos não conheceram ele, mas ele conheceu os irmãos. Vocês imaginem se José tivesse o sentimento
que muitas das vezes, infelizmente, está presente na nossa vida. Olha eles aí, ó, é hoje. Vou cortar a pedacinho, com requintes de crueldade. Me jogaram na cova, eu fui vendido como escravo, vou massacrar, mas não. Não é isso que José faz. Se você ler lá Gênesis, os últimos capítulos de Gênesis, você vai ver que José, ele se identifica para os irmãos. Olha, eu sou José, o irmão de vocês. Aquele que vocês jogaram lembra? Aquele que vocês jogaram na cova? Lembra? Porque às vezes, né, e eu creio nisso, Deus vai te dar a oportunidade, quando Deus mudar a tua identidade, de fazer você lembrar as pessoas que não acreditaram em você. Quando te verem, vão falar assim, mas é você mesmo? Sim, sou eu, lembra? Você disse que não ia conseguir, mas graças a Deus, né, Deus foi fiel. Não é para você, sabe, sapatear, não é para você se vingar, não. É simplesmente para você mostrar que você serve um Deus que faz justiça. Um Deus que faz justiça. Eu era o cachaceiro, sim, que você conheceu. Mas você é verdade. Muitas pessoas às vezes me encontram e dizem isso, mas você agora é pastor, rapaz, mas como é que pode? Sou eu. Né? Diz que não ia ser nada, não ia dar para nada, mas, né? Conseguiu, já é pastor, já há 17 anos, vou fazer 18 anos agora, dia 24 de julho. Você é pastor há 18, falaram que não durava nem 1 ano, nem 2 anos, você não ia aguentar isso. Então, às vezes, Deus nos dá a oportunidade de fazer a gente lembrar as pessoas que não acreditaram na gente. José falou, não fica com medo não. Quando José se identificou, ele disse, agora deu ruim pra gente. Porque agora, se ele é o José, o irmão que a gente jogou na cova, ele vai mandar matar a gente. Aí José falou, não, fique em paz. Cadê meu irmãozinho caçula, Benjamim? Ficou com o papai, então vai lá, busca ele, traz ele aqui, que eu vou resolver a vida de vocês e de todo o povo de Israel. Foi exatamente por causa disso que o povo de Israel foi parar no Egito. Porque José manda trazer todo o povo de Israel para o Egito para poder alimentá-los, para poder guardá-los lá. E aí eles acabaram ficando lá, né, esse tempo todo, e depois Deus teve que levantar Moisés para libertá-los. Porque Deus mudou a identidade de José, mudou o nome de José, mudou a identidade de José, para que José fosse um instrumento e cumprisse a missão dele. Deus quer fazer mudanças de identidade, mas é preciso que você permita, é preciso que você se abra, é preciso, você que deseja a intervenção de Deus, você que quer tanto uma intervenção de Deus, você que vê que precisa tanto de mudanças na sua vida, é preciso que você permita que as mudanças aconteçam. Então eu vejo Deus mudando identidade, mudou de Esther e mudou de José. Eu vejo Deus mudando de endereço, Gente, às vezes, para as coisas acontecerem, para uma unção ser liberada, para um propósito de Deus ser realizado, Deus precisa mudar você de endereço. Não é? Você não pode ser aquela pessoa, não, eu nasci aqui, vou morrer aqui, daqui não sai, daqui ninguém me tira, não. Esteja aberto. Porque se for necessário, para que Deus faça uma intervenção na sua vida, para que você seja uma pessoa, sabe, bem-sucedida, uma pessoa feliz, uma pessoa próspera, para que você conheça a plenitude e o propósito de Deus na sua vida. Se for preciso, deixe Ele mudar o seu endereço. Diga, pai, pode mudar. Muda a minha identidade, muda meu nome, muda meu endereço, não tem problema nenhum. Esther, já falei para vocês, Esther era uma menina judia, morava com os pais. Como é que ela se transformou, né, na rainha da Pérsia? Como? Porque ela mudou de endereço. Não é isso? Houve uma mudança de endereço. Ela saiu de onde ela estava e ela mudou de endereço. Deus tirou ela, né? Ela foi levada cativa e ali ela foi escolhida. Tudo isso, gente, olha, é a mão de Deus com propósito, é a mão de Deus agindo. Aí ela agora se transforma numa rainha. Mas por que ela chegou a ser rainha? Porque ela passou por uma mudança de endereço. E mudança de endereço não quer dizer somente, né, é como mudança de identidade. Mudança de endereço não é só quando você está mudando o CEP, não. Né? O CEP, a sua rua, seu endereço, aonde está o seu imóvel. É quando Deus está mudando situações, mudando você de seção no trabalho, mudando você de emprego, mudando você de atividade econômica. Isso é mudança de endereço. José também teve mudança de endereço, né? Falei para vocês, Esther teve mudança de endereço. Ela chegou a ser rainha lá no Império Persa, por quê? Porque ela
Deus mudou o endereço dela. Ela deixou de ser, ela morava com um tio, Mardoqueu, numa casinha simples, saiu de uma casinha simples, foi morar onde? No palácio. Tem muita gente que quer chegar no palácio, mas não quer passar por mudanças. Quantos aqui querem chegar no palácio? Então precisa passar por mudanças. Chegar no palácio é chegar lá no lugar onde você quer chegar. O palácio é o lugar lá de apogeu, o palácio é o lugar lá da bênção, o palácio significa o lugar lá da vitória. Mas para chegar lá, você tem que passar por mudança, tem que deixar Deus mudar o seu endereço, se for preciso. José teve o endereço dele mudado, sim ou não? Qual foi a primeira mudança de endereço de José? José morava com o pai, dentro da casa do pai, era o filho predileto dele. Né? Era tratado, sabe, com toda honraria lá, era o filho, embora tivesse o ódio dos irmãos, mas era o filho queridinho de José, de Jacó, estava lá com ele, não é? E aí qual foi a primeira mudança de endereço para José? Ele vai parar onde? Na cova. Eu perguntei aqui quantos querem ir para o palácio, quantos querem ir para a cova aqui? O problema, gente, é que tem, às vezes, para você chegar num lugar melhor, você passa por uns endereços meio complicado. Mas se Deus está no controle, fica firme aí que você vai chegar lá. Vamos ver a mudança de endereço de José. Vamos lá, analisa aqui comigo. José sai da casa do pai e vai para onde? Para a cova. Mudou de endereço. Pastor, mas tá no propósito aí, ó. Deus não perde o controle nunca. Fala para a pessoa do seu lado, Deus não perde o controle nunca. Fala assim, você está num lugar que você não está gostando muito? Aguenta firme aí, porque Deus não perde o controle. Você imagina José dentro da cova, ouvindo os irmãos conversando. Como é que a gente mata ele, hein? Mata, a gente esfaqueia, dá para as feras do campo, como é que a gente vai matar? E ele lá dentro da cova, ouvindo os irmãos lá em cima, planejando a morte dele. Aí no final, evidentemente por uma intervenção de Deus, não, vamos fazer o seguinte, não vamos vender ele, não vamos matar não. Vamos matar não, é nosso irmão caçula, vamos matar não, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele como escravo. Aí José, olha só, sai da casa do pai, um lugar bem tratado, muda de endereço, vai para a cova. Agora da cova, ele vai para onde? Vai para o Egito como escravo. Vai como escravo. Então vivia lá, né, naquele ambiente de escravo. Chega lá naquele ambiente de escravo, né, Potifar, que era um alto comandante lá no Egito, Potifar bota o olho em José e vê José trabalhando, pegando madeira. Cara, sabe, José era um escravo, mas ele não ficava, ó vida, ó céus, ó azar, olha eu aqui, poxa vida. Não, porque tem gente que não sabe viver a diversidade. Tem gente que quando está vendo a diversidade, se prostra, fica reclamando, fica murmurando, fica amaldiçoando. Gente, vamos aprender a viver os tempos de Deus, amém? Vamos aprender isso. José, bom, eu estou aqui como escravo. Tem outro jeito? Não tem. Meus irmãos me lançaram numa cova. Não morri, graças a Deus. Porque eles queriam, o plano original era me matar. Aí agora, fui vendido como escravo. Estou aqui. Né? Então, já que eu estou aqui como escravo, deixa eu produzir alguma coisa. E aí ele não ficou com o semblante dele caído. Ele não ficou uma pessoa, sabe, amaldiçoando Deus, murmurando contra Deus. Não, ele começou, sabe, mesmo escravo, ele trabalhava, fazia as coisas. Potifar botou o olho nesse cara, é bom. Tem um monte de escravo aí reclamando, tem um monte de escravo aí, sabe, se lamentando, mas esse escravo é diferente. Esse escravo, mesmo escravo, ele produz, ele tá, sabe, ele tem a vida dele dinâmica. É isso que Deus espera da gente. Reações sábias em momentos adversos. O problema é que a gente só sabe reagir, né, positivamente quando as coisas estão bem, mas não é isso. Fé é você continuar reagindo positivamente, mesmo quando você está atravessando e vivendo um momento de adversidade. Então isso chamou a atenção de Potifar. Potifar, não, eu vou pegar esse cara, que esse cara aqui é bom, eu vou tirar ele daqui. Fala para a pessoa do seu lado, tem alguém te olhando. Tem alguém te olhando. E tem muita gente olhando, dizendo assim, poxa, mas fulano vive reclamando. Fulano vive com essa cara de azedo, vive com essa cara de azeda, vive murmurando, sabe? Tem gente observando a gente. E aí às vezes aparece uma oportunidade,
a pessoa não vai pensar em você de jeito nenhum. Porque quem é que quer conviver com uma pessoa amarga, mal-humorada, que vive reclamando, que vive amaldiçoando, preguiçosa? Ah, não vou, já que eu estou escravo aqui, eu vou ficar aqui, não quero fazer nada. Vocês carreguem madeira para lá que eu não quero nem saber. Não. José, ele era um homem que confiava em Deus. Eu estou aqui, mas, sabe, Deus tem um propósito na minha vida. Eu vim parar como escravo aqui nesse lugar, mas eu continuo confiando em Deus, eu continuo crendo em Deus. Ou você crê ou você não crê, gente. Ou acredita ou não acredita. Eu continuo acreditando, essa história vai mudar, essa situação vai mudar. Ele tinha confiança nisso. E aí ele continuou trabalhando, continuou confiante, continuou demonstrando fé. Potifar, olha aqui, pô, esse cara é diferente. Ó, tu não quer ir para minha casa não? Trabalhar na minha casa? Para você, eu vou te colocar lá para você tomar conta da minha casa, que eu já vi que você é muito bom. Porque, gente, na hora de escolher, a gente escolhe coisa boa. Você escolhe coisa ruim? Não. Você tem 3 funcionários na sua empresa, né? Aí você precisa fazer um corte lá, um ajuste econômico lá, vamos fazer um corte. Você tem um que é excelente, você tem um que também que é razoável, você tem um que é péssimo. Quem é que vai embora? O péssimo, tu nem pensa de uma vez. Manda esse cara embora, já aprovei e me livro logo dele. Uma vez. Vive reclamando, chega aqui com cara feia, não trata bem ninguém, deixa ele embora. É assim, gente. É assim. Chama-se seleção natural. Seleção natural. Você mesmo mostra evidências para as pessoas te excluírem. O teu mau humor, o teu azedume, vive reclamando. Então, quando as pessoas botar para o lado, opa, tira esse aqui, ó. Tem que tirar alguém, é esse. É o azedo que vai. É esse que vive reclamando, murmurando. Quando está chovendo, reclama da chuva. Quando está fazendo sol, reclama do sol. E quando tá sempre reclamando, tira esse aqui, ó, manda esse embora. Mas não foi assim, José não era assim. Ele estava ali, não, Deus vai mudar. Aí, Potifar pega o cara, Potifar era o comandante lá no Egito, pega esse cara, leva para dentro da casa dele. José mudou mais uma vez de endereço. Ó, saiu da casa, foi para a cova. Da cova foi para a casa de Potifar. Foi trabalhar na casa de um cara de, sabe, grana. Viu? Chegou lá, tu manda aqui. Eu vivo saindo para lá e para cá, você vai agora cuidar da minha casa. Minha casa está sob os seus cuidados. Aí o que acontece? O diabo também, que não está de bobeira nem nada. A mulher de Potifar, José era um cara bonito, né? As descrições que a Bíblia dá, José era um cara bonito. O que acontece? A mulher de Potifar, ó, começou a olhar José. Potifar vivia, né, nas batalhas, vivia aí ocupado, né, a serviço do faraó, não parava em casa, vigia, viu, irmão? Não parava em casa, sempre trabalhando, tomando conta de faraó, tomando conta das coisas de faraó, e não tomava conta da mulher. E a mulher começou a olhar José e falou, meu filho, já que Potifar não para em casa, já que Potifar não quer nada fora do Brasil, vou pegar esse menino aí. Começou a se insinuar para José. Só que José era uma pessoa com identidade, firmada no Senhor. Deus já tinha mudado a identidade dele, Deus já tinha trabalhado a identidade de José. José servia ao Senhor com integridade. Quando a mulher se insinuou para ele, ele falou assim, não vou trair ao meu Deus, em primeiro lugar ele disse isso, não vou trair ao meu Deus e não vou trair ao meu Senhor. Porque quem não é fiel a Deus não consegue ser fiel a mais ninguém. Quem não é fiel a Deus não consegue ser fiel a pai, a mãe, não consegue ser fiel a patrão, não consegue ser fiel a nada. A nada. Então ele falou assim, na mesma hora, ele era fiel a Deus e ele era fiel, né, a Potifar, que foi o cara que deu um valor, que reconheceu, que achou ele lá no meio dos escravos, levou. Como é que ele podia fazer uma coisa dessa com esse cara? Isso é dignidade, isso é caráter. Olha a identidade. Se ele fosse outro, Potifar está trabalhando, a mulher dele está, né, tá querendo, eu vou aproveitar aqui também, mas não vou fazer isso. Não posso fazer tal coisa. Foi o que José disse. Contra Deus, nem contra Potifar, porque ele foi o cara que me ajudou, foi o cara que me abençoou, não vou fazer isso não. Aí a mulher dele não sossegou, não, mas eu quero, e ficou em cima dele. Sabe como é que é esses filhos de pombagira, né? Que vai em cima, quer acabar com o casamento, não, eu te aceito, vem cá, eu aceito só final de semana, depois quer domingo, quer segunda, quer terça, e é aquela coisa horrorosa. Aí, moral da história, né? Ela vai, não, pode, Deus continuou dando em cima dele, aí ela arma uma arapuca para ele. Arma uma arapuca. Né? Ela segura a roupa de José para poder, né, forçar José a ter relacionamento com ela.
José foge, quando José foge, a roupa de José rasga e fica um pedaço na mão dela. Aí ela, com ódio porque foi rejeitada, com ódio porque foi deixada, com ódio porque José não cedeu aos encantos dela, uma mulher que estava com certeza carente, uma mulher que estava com certeza cheia de problemas, né, emocionais, e agora rejeitada pelo empregado, que era empregado dela, era a mulher de Potifar. Pô, nem empregado quer nada comigo, sabe que eu sou tão ruim assim? Ela estava... Pô, o marido já não estava comparecendo porque não parava em casa. Agora chega o empregado, nem o empregado quer nada com ela, ela ficou possessa. Ela chegou pro marido, olha aqui, ó, o pedaço da roupa dele. Ele deu em cima de mim, ela inventou a história. Porque a mentira tem pai, e o pai chama-se Satanás. Se for preciso você usar mentira para alguma coisa na sua vida, saiba que essa inspiração vem do inferno. Porque a única coisa que a Bíblia diz que é do diabo é mentira. Nada mais. Pessoal, deu um monte de coisa pro diabo. Praia do diabo, deu um monte de coisa pro diabo. Não vai à praia que praia é do diabo. Não vai ao cinema que cinema é do diabo. Mas a única coisa que a Bíblia me mostra que foi dada, né, que Jesus identificou pertencendo ao diabo, foi a mentira. É a única coisa que pertence ao diabo. O restante tudo é de Deus. E aí ela chega e diz, ó, ele deu em cima de mim. Aí sabe o que acontece com José? Sabe onde ele vai parar? Potifar gostava muito dele, porque ele era um empregado leal. Aí Potifar, para aliviar a barra dele, ao invés de matá-lo, mandou ele para a prisão. José mudou de endereço. Pastor, mas que altos e baixos, né? Ele sai da casa do pai, muda de endereço para a cova. Sai da cova, vai ser escravo no Egito. Né? De escravo do Egito, muda de endereço, vai para a casa de Potifar. Uma situação boa. Agora da casa de Potifar, ele vai para onde? Para a prisão. Chega na prisão, agora você vai pensar comigo, pastor, esse cara tem que chutar o balde. Ele não pode continuar confiando em Deus. Mentira, ele continua confiando em Deus. Ele continua confiando em Deus, ele continua confessando o nome do Senhor. Você fica assim, mentira, como é que pode? Como é que esse cara continua confiando em Deus? Agora preso, passou por tudo isso. E agora preso, ele continua confessando o nome do Senhor. Chega lá, tinha dois caras que já tinham sido empregados do rei, né, de Faraó, tinham vacilado com o Faraó, estavam presos lá. Tiveram um sonho, José usado por Deus, né? Mesmo assim ele continuava, mesmo preso, ele continua dando vazão e deixando Deus usar ele. Os dois caras que estavam lá, que trabalhavam no palácio de Faraó, tiveram um sonho, contaram para ele, José foi e interpretou. Aí o que acontece? Esses caras depois foram soltos, voltam a trabalhar no palácio, e aí um belo dia quem é que sonha? Faraó. Sonhei com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, chama aqui. Aí chamou os sábios, os batuqueiros, o pessoal foi lá e rodou para cá, fumou cachimbo, charuto, tudo e nada. Ninguém conseguia traduzir o sonho de Faraó. Faraó já estava, meu Deus, eu preciso saber. Eu sonhei com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, porque alguém tem que me interpretar isso. E aí veio todo mundo de todo, né? E aí ninguém interpretava. Aí lembrei de uma coisa. E na cadeia eu conheci um cara bom disso. Na cadeia eu conheci um cara bom disso. Um cara que interpretava sonho. Ele interpretou nossos sonhos lá na cadeia. Aí Faraó, manda chamar esse cara lá. Chama ele lá. Aí o que acontece? Ele sai da cadeia e vai para onde? Sai da prisão e vai para o palácio de Faraó. Faraó, meu sonho foi esse aqui. Me disseram que você é bom, interpreta. Porque também se tu não interpretar, tu morre. Aí José falou, não, peraí, eu vou buscar, pá, orou. Aí ele disse, olha, as 7 vacas gordas vão ser 7 anos de fartura que vai ter no mundo. E depois vão vir, as 7 vacas magras representam 7 anos que vão suceder com falta e fome na terra. Então aqui no Egito, a gente tem que aproveitar esse período dos 7 anos de vacas gordas, né? E vamos estocar, porque vai faltar comida na terra toda, mas aqui no Egito vai ter para poder abastecer e continuar sendo o império dominante. O faraó falou, opa, esse cara não é fraco não, hein? Teve o sonho, tá inteiro, não, vou botar esse cara perto de mim. Tira esse cara da prisão, revoga a prisão dele. O que aconteceu com José? Mudou mais uma vez de endereço. Sai da prisão e agora vai para onde? Vai para o palácio. Quantos querem chegar no palácio? Fica com a mão levantada. Quantos querem chegar no palácio? Mas antes do palácio tem a cova. Já tem gente abaixando a mão. Ó. Antes do palácio tem a prisão.
Mas o importante, se você quer chegar no palácio, Deus vai estar contigo na cova, Deus vai estar contigo na prisão, e você vai chegar no palácio, em nome de Jesus de Nazaré. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Se você colocar diante de Deus o teu propósito de chegar no palácio, lá onde você quer chegar, ainda que você passe pela cova, ainda que você passe pela prisão, o diabo não vai impedir, você vai chegar no palácio, em nome de Jesus. Mas é preciso você deixar Deus fazer todas as mudanças necessárias na sua vida. E por último, para a gente encerrar, eu quero falar sobre mudança de vestes. Ó, Esté muda de endereço, José mudou de endereço um monte de vezes, não é? E agora eu quero falar de mudança de vestes. A primeira veste que José teve foi uma veste feita pelo pai dele. O pai dele fez uma túnica colorida para ele, né? Porque ele era o filho queridinho. Então fez uma túnica colorida para ele. Isso deixou os irmãos dele, ó, ruim dentro da roupa. Primeira coisa que os irmãos fizeram na hora que pegaram José e jogaram ele na cova, foi fazer o quê? Tirar essa túnica que o pai tinha dado. Tem coisas que Deus te deu, tem coisas que Deus colocou nas suas mãos que irritam muito algumas pessoas. Você não sabe o quanto. Às vezes, pastor, eu tenho um negocinho tão simples, você não sabe como isso provoca, como isso irrita algumas pessoas. Como tem pessoas que se irritam por causa de um negócio que você tem, por causa de alguma coisa que você faz. Como existem pessoas irritadas. Aquela túnica deixava os irmãos de José com ódio dele. Tem gente que não tem a sinceridade de falar para você, mas odeia só porque você tem alguma coisa. Por mais simples que pareça para você, mas aquilo já é objeto de ódio, porque você tem. E aí José teve as suas vestes trocadas. Ele perdeu aquelas vestes, é jogado, depois é vendido como escravo, recebe vestes de escravo. E aí depois ele vai para a casa de Potifar, troca de vestes de novo, recebe vestes agora de um empregado de confiança na casa de Potifar. Aí agora vai preso, chega na prisão, muda o quê? De veste de novo, recebe vestes lá de presidiário, não sei se era laranja, bonitinha que nem aqui no Rio de Janeiro, né? Recebe aquelas vestes lá da cadeia, não sei se rasparam a cabeça dele, né? Mas recebeu as vestes de presidiário lá. Aí depois ele sai da cadeia, vai para onde? Para o palácio, chega lá, recebe vestes de governador. De governador. Mas olha só, Deus veio trocando as vestes dele, não é? Ele passou por algumas vestes de vexame, ele passou por alguns momentos vestes de vergonha. A veste de presidiário é uma veste vergonhosa. A veste de escravo é uma veste vergonhosa. Então ele teve que se vestir algumas vezes com algumas vestes de vergonha, de humilhação. Ele teve que se sujeitar a isso, se sujeitar à vergonha, se sujeitar à humilhação, até chegar às vestes de governador. A ponto que quando os irmãos dele chegaram, não conhecia. O homem estava nos panos, nos linhos, todo bem vestido, todo, sabe? Ele era o cara. Acima dele só tinha Faraó, mais nada. E mesmo assim, tudo que Faraó tinha que fazer, se aconselhava com ele. Tamanha era a admiração e o respeito de Faraó por José. Então as vestes de José foram trocadas. As vestes de Esté foram trocadas. Era uma menina judia. Depois o tio dela, Mardoqueu, arruma ela melhor um pouquinho para ver se ela conseguia encantar, né, o rei. Então muda as vestes dela. Amém? Tem hora que a gente precisa mudar as nossas vestes para chamar um pouco de atenção. Muda, pensa nisso. Mardoqueu queria que o rei olhasse para Esté. Ele muda o nome dela, de Hadassa para Esté. Deixa de ser Murta, planta no deserto, para ser estrela. Agora, Mardoqueu está interessado que o rei se encante pela menina. Então ele muda as vestes da menina, ele arruma a menina direitinho. Ajeita a menina, vamos aqui, passa um cremezinho, limpa ela, vamos lá. E aí vai levar ela lá. Chega lá, quando ele bateu o olho, pode ter certeza, gente, né? Olha, tem um ditado que diz uma coisa que eu concordo parcialmente, né? Não existe mulher feia, existe mulher maltratada e mal arrumada, é verdade. Porque toda mulher ajeitou, deu uma ajeitada, né? Já dá uma impressão. Não é verdade? Agora, sinceramente, quando junta feiura
mal arrumada, descabelada. Você imagina, aí fica ruim para aturar. Não fica ruim? Não é? É difícil. Então o que o tio faz? O tio queria chamar a atenção, trocou as vestes. Quando chegou lá, Esther podia ser linda, né? E segundo a história, era uma menina muito bonita. Mas mal arrumada, gente, não ajuda, tem que ajudar. Tem que ajudar. As vestes são para isso, as vestes é para ajudar. Não adianta você ter uma fisionomia muito bonita, né? Mas se você não se ajuda, se você não se veste. E aí o que eu quero chamar de veste? Veste, não estou falando da veste propriamente da roupa, não. Isso é só uma simbologia. Eu estou falando da sua personalidade. Como as pessoas têm te conhecido, como as pessoas conhecem você. Pô, não, aquele cara, nossa, que gente boa, aquele é gente boa toda a vida. Ou então aquele é um picareta, aquilo não vale nada, aquilo compra e não paga. Aquilo ali não vende nem bala para ele, porque olha, como você tem sido conhecido. Você é conhecido pelas suas vestes. Você tem se vestido de quê? O salmista fala isso. Existem pessoas que estão se vestindo de maldição. Do que você está se vestindo? Se vestindo de miséria? Se vestindo de um pobre coitado? Se vestindo de uma pessoa, né, desprezível? Que tipo de vestes você tem usado? De repente as pessoas estão te considerando uma pessoa desprezível porque as suas vestes são assim. Você tem se vestido assim. Você quer chamar atenção para um modelo diferente? Comece a agir de maneira diferente. Comece a ser uma pessoa mais otimista. Comece a ser uma pessoa mais positiva. Comece a ser uma pessoa mais alegre. Comece a ser uma pessoa mais dinâmica. Mude as suas vestes. Mude a forma com que você se apresenta, que as pessoas vão começar a te identificar de maneira diferente. Amém? Então, o tio queria chamar a atenção. Então vestiu a menina. Chegou lá, a menina já bonitinha, bem vestida, arrumadinha. É isso aí, ó. Casou com ela. Aí agora, de novo, Deus troca as vestes de Esther. Ela deixa aquela roupa, né, de uma roupa melhorzinha, e agora vai vestir vestes de rainha. Ela agora vai vestir vestes de rainha. Porque ela passa a ser a rainha agora. Então, de novo, as vestes foram mudadas. Então, essa mudança de vestes, né, para nós, tem essa simbologia, essa tipificação. De que maneira a gente tem se apresentado. Não é? Você tem permitido que o Espírito Santo trabalhe em você, mudando as tuas vestes, mudando a tua personalidade, mudando a sua forma de ser, para que as pessoas possam ter uma identificação mais positiva, uma identificação melhor a seu respeito? Eu quero dizer para você que todos nós devemos nos submeter e nos colocar diante de Deus, para que Ele faça toda a intervenção necessária na nossa vida, mudando o nosso nome, a nossa identidade, mudando o nosso endereço se for preciso. E às vezes, gente, eu falei que a mudança de endereço ela não é do CEP, mas às vezes é. Às vezes Deus quer mudar o teu endereço mesmo, quer tirar você de onde você está, mudar você daquele locus ali, quer mudar você de um ambiente. Chegou a hora de mudança, chegou a hora de mudar. Deus quer tirar você de um lugar e colocar em outro. Deus quer falar, olha, você gosta muito daqui, você tem muito carinho para esse lugar aqui, mas eu não posso continuar com você aqui. Eu tenho que levar você para cá, ó. Tenho que mudar você de endereço. Não é? Às vezes é mudar você de ministério, é mudar você de repartição pública, mudar você da seção do trabalho, fazer mudanças necessárias, de locos mesmo, para que as coisas possam continuar acontecendo. Então nós precisamos nos submeter a Deus e deixar Deus fazer as mudanças necessárias. Se a intervenção de Deus só acontece na minha vida através de mudança, então que a gente esteja aberto e se abra para receber mudança de nome, de identidade, mudança de endereço e mudança de vestes. Porque todos nós que permitirmos a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos viver literalmente. Repitam comigo, literalmente. Todos nós que entregamos a nossa vida a Jesus, que deixamos Jesus ser o nosso mestre e o nosso guia, todos nós vamos sofrer literalmente a mudança de nome, a mudança de vestes e a mudança de endereço. Se você ler o livro do Apocalipse, você vai ver, eu não vou ler aqui, mas em casa você pode procurar, mas lá no livro do Apocalipse diz que quando nós formos arrebatados, quando a trombeta soar, né? Quantos aqui ainda acreditam no arrebatamento? Amém, aleluia. Né? Então todos nós que aqui na terra
entregamos a nossa vida a Jesus para que Ele faça a intervenção que Ele quiser na nossa vida, as mudanças que Ele acha necessárias na nossa vida, todos nós um dia vamos passar por essa mudança. Mudança de endereço, mudança de nome, mudança de endereço e mudança de vestes. Lá no livro do Apocalipse, se quando nós chegarmos lá diante dele, nós teremos um novo nome. Qual é, pastor? Não sei, é demais se me perguntar. Não sei. Mas a Bíblia diz que quando eu estiver diante dele, eu vou ter um novo nome. Mudança de nome. Em Apocalipse nos revela que quando estivermos na presença de Deus, nossas vestes serão trocadas. Nossas vestes serão trocadas. Teremos vestes santas, vestes sagradas, nossas vestes serão trocadas. E teremos mudança de endereço, porque vamos deixar, né, de pertencer a essa terra para pertencer à nossa Jerusalém celestial. Então todos nós que entregamos a nossa vida a Jesus, vamos literalmente, né, passar por mudança de nome, de endereço e de vestes. Mas o mesmo Deus que quer mudar o seu nome, mudar o seu endereço, mudar as suas vestes, quando você estiver na presença dele, ele quer agir em você agora. Mas é preciso que você permita. E eu queria que você ficasse de pé agora, o Ministério de Louvor viesse aqui na frente.